Então, gente, né, quando a gente fala, eu estou brincando da sopa de letrinha, porque, né, esse universo, né, aqui dentro do IF-Sudeste, né, a gente trabalha com a sigla LGBTQIA+. É a letra que a gente padronizou, né, na nossa subcomissão. A gente, aqui no IFE, a gente tem uma diretoria, tem uma gestão de que a gente chama de políticas afirmativas, e ela tem é dividida em 3 subcomissões: gênero, diversidade sexual e etnia, né? Então, a questão de negros, quilombolas, indígenas, né? Então, a diversidade sexual, a gente fechou nessa sigla, nessa sopa de letrinha, né? E eu vou explicar essa sopa de letrinhas, né? Na época de 90, no Brasil, 80, 90, a gente falava a sigla GLS, né? Então, assim, quem é um pouquinho mais antigo, né, já GLS, povo animado, né? Então existia boate GLS, né? Que era a questão gays, lésbicas e o S seria os simpatizantes, né? Só que foi aparecendo muita coisa no meio do caminho, né? E aos poucos, né, as pessoas começaram a discutir mais essas questões de gênero. Essa questão, né, da luta, né, pelas questões dos movimentos, né, né, que a gente chama de, eu não lembro se é revolta que a gente coloca, mas assim, né, uma questão de Stonewall que eu não lembro muito bem a palavra, né, que foi um movimento, né, em relação à opressão que as pessoas, né, de um bar gay, né, sofriam, né, nos Estados Unidos. E a partir disso, os movimentos começaram a se organizar. Né? A partir desse movimento, dessa revolta, que surgiu a primeira parada, né, gay, que na época era gay, né? E os movimentos iniciais foram de pessoas gays, né? É, só que depois de um tempo, outras questões começaram a se associar, né, nessa questão de luta. E o movimento ele não é único. Não existe uma pauta única. Da mesma forma, quando a gente fala de feminismo, a gente não fala de feminismo, a gente fala de feminismos. Porque existem diferentes vertentes, existem pessoas com diferentes visões de mundo, com diferentes bases teóricas, que enxergam de uma forma e outras enxergam de outra. Então, a gente fala também de sexualidades e de formas diferentes, né, de movimentos enxergarem isso. Então, esse movimento começou a ser, né, conhecido pela população geral como GLS. Depois ele passou a quê? GLBT. A gente inseriu mais 2 letrinhas, né? Gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Em 2008, a sigla mudou para LGBT, que é o que a gente mais ouve ainda, né? Que é a mais comum, né? Inclusive alguns documentos, alguns documentos nacionais, internacionais, ainda está LGBT. Por que LGBT? Né? Porque desde que começou essa questão, né, lá nos anos 70, né, havia uma questão muito forte das mulheres lésbicas, né, porque as mulheres lésbicas elas sofrem muito em questão da invisibilidade, em questão do machismo, né? Então, a ideia de pôr o L na frente do G foi exatamente isso, para poder assumir um pouco mais desse protagonismo da mulher mesmo. Né? Então, uniu essa questão do gênero com a questão da sexualidade. Então, por isso que em 2008, no Brasil, mudou a questão do GLBT para o LGBT. Né? E hoje em dia, né, eu falei com vocês que aqui no IF Sudeste MG, por exemplo, a gente utiliza a sigla LGBTQIA+. E aí eu vou explicar o que seria cada uma dessas letrinhas, dessa sopa, né? E o que seria esse mais. Porque alguns documentos, por exemplo, não estão escritos assim.
né? Como não tem uma padronização, cada órgão, cada entidade, cada movimento, cada ONG, elas acabam adotando nomenclatura, né? Então não tem uma padronização muito certinha, né? Então eu vou explicar o que seria esse mais, o que seria cada uma dessas letrinhas. Pode ser? Então, vamos começar, né, pelo L, que é a primeira letrinha, né? Quando a gente fala de L, a gente fala de orientação sexual, né? A gente fala de mulheres lésbicas. O que seriam mulheres lésbicas? Seriam mulheres que se identificam com o seu sexo de nascimento, seu sexo biológico de nascimento, mas elas se sentem afetivamente e sexualmente interessadas por outras mulheres. Isso. Uma mulher que quer namorar, quer casar, quer beijar na boca, quer passear de mão dada, etc e tal, quer assistir um filme juntinho com outra mulher. Pronto. Então, assim, e voltando a essa questão, né, que é uma questão muito importante de discutir. Gênero e sexualidade caminham junto. Então, vocês lembram quando eu falei da heteronormatividade? Né? Então, quanto mais as pessoas elas fogem da heteronormatividade, quanto mais elas fogem dos seus padrões de gênero, mais preconceito e violência elas vão sentir na sociedade. E ainda hoje, 2020, as mulheres lésbicas sofrem muito preconceito e muita violência, né? Existem, são casos horríveis, mas muito recorrentes. E a gente não pensa só numa tribo, etc e tal, ou numa comunidadezinha, não, sabe? É a questão de estupro corretivo, a questão de violência sexual, ela é muito presente no universo das mulheres lésbicas. As mulheres lésbicas são muito fetichizadas, né? Então é muito comum, né, perguntar coisas, por exemplo, quem que é o homem da relação? São duas mulheres, gente, é porque elas não quiseram um homem, né? Então a ideia é não ter um homem, né? Então não existe um homem da relação, né? E existe também muita questão, né, que as pessoas que vocês lembram da expressão de gênero? Então existem mulheres que, por exemplo, elas têm uma expressão de gênero mais próximo ao que se espera do masculino na nossa sociedade atual. Exemplo, cabelo curto, né? Não usar brinco, não usar tipo acessórios femininos ou uma roupa feminina, que é dita como feminina. E aí, quanto mais, como é que eu posso explicar? Quanto mais próximo da heteronormatividade, quanto mais essa mulher tem cabelo comprido, usa vestido, usa maquiagem, mesmo sendo uma mulher lésbica, ela não é vista a olho nu, né? Ela não é apontada na rua enquanto uma mulher lésbica. E a chance dela sofrer violência, preconceito é menor. Agora, uma mulher que foge mais da heteronormatividade, né, que caminha mais para essa questão, né, dos estereótipos de gênero, ela está mais passível a sofrer mais violência. Né? Isso, né, agora voltando para o G, né, que é a próxima letrinha, acontece também com os homens gays, né? Então, o homem gay, que ele é mais afeminado, que a gente coloca, né, ele sofre muito mais violência, inclusive violência sexual, física, né, do que um homem gay que a gente chama de padrão, né? Por exemplo, a sexualidade não tem nada a ver com como a pessoa se expressa sexualmente, pelas roupas, pelo modo de falar, etc e tal. Né? O que ela gosta na cama, entre quatro paredes, não tem nada a ver com a roupa que ela veste, né? Como ela se porta. Não é a questão, né, que a gente tenta evitar, né? Mas a gente vai falar de tudo, então a gente vai falar de tudo mesmo, né? Por quê? Né? Na nossa sociedade, o masculino, né, a ideia de masculino é aquela pessoa que tem força, que vai, que age, que se espera que ela faça as coisas. O homem só quer, né, que impõe sua vontade.
né? E o feminino não. O feminino a gente espera que seja, né, mais delicado, que receba, que fique, que espere do outro, que não tome atitudes, que fique ali quietinho, esperando, que aceite. E isso na questão sexual, né, tem duas palavrinhas que a gente tenta evitar na nossa prática, mas que a gente vai falar aqui, até para discutir esse preconceito mesmo, que é a questão do ativo ou passivo, né? Quando a gente brincou lá naquela questão das lésbicas, né, que a pessoa vira e pergunta, ou que acontece também na questão de, quem que é o homem da relação, quem que é a mulher da relação, né? É um preconceito enorme perguntar isso, é uma coisa horrível, não façam isso. Mas, gente, vocês viram para um casal heterossexual? Vocês viram, assim, vocês chegam para um casal, para ali o marido dela e falam assim, ei, o que vocês fazem? Quem que... Não, ninguém faz isso, né? É a intimidade da pessoa. Ninguém pergunta da intimidade da pessoa. Então, por que a gente se sente no direito de virar para um casal, às vezes desconhecido, de 2 homens ou 2 mulheres, e virar para eles e perguntar o que eles fazem na intimidade? Ninguém tem nada a ver com isso, gente. Então, ninguém pergunta isso mais. Então, essas questões do ativo e passivo, eles estão muito relacionadas às expectativas de gênero, a essa heteronormatividade. Então, a gente acha que aquela pessoa que está mais próxima do ideal de gênero, seja do masculino ou do feminino, que ela é ativa, que ela é a pessoa... Então, que, teoricamente, ela faria esse papel. E a pessoa mais próxima do feminino seria a pessoa mais passiva. Mas, dentro de 4 paredes, gente, não tem nada a ver. Por quê? Expressão de gênero é uma coisa, identidade de gênero é outra. Então, quanto mais próximo da heteronormatividade, menos preconceito as pessoas vão sentir, vão expressar, e quanto mais distante, mais as pessoas vão, né, sentir e expressar. Né? Então, a gente falou um pouquinho, né, da questão das mulheres lésbicas e das mulheres, ou dos homens gays, né, que seria o L e o G, né, que seria a questão de orientação sexual, né, para quem a gente dirige, né, esse nosso desejo. Qual que é o objeto do nosso desejo? E quando a gente fala, né, de pessoas bissexuais, a gente está falando também dessa linha que é a orientação sexual. E aí, quando a gente fala de pessoas bissexuais, é muito interessante a gente pensar nessa orientação sexual enquanto um espectro. O que é um espectro? Né? Por exemplo, é como se a gente fizesse uma linha imaginária. Uma linha, né? Vamos pensar uma linha de 0 a 100. Tô inventando isso agora. Né? Uma linha de 0 a 100. Vamos pôr o 0 como sendo masculino, homem, hétero, né? A questão, né? Né? E 100, mulher. A pessoa bissexual, uma mulher heterossexual, né? Normalmente ela identificaria com esse 0 ou próximo ali do 0. Seria o homem heterossexual. Que seria o objeto de desejo dela. E o homem seria uma mulher, etc. Ai, gente, até eu tenho que parar e pensar se estou falando alguma coisa que está sendo, né? Mulher, homem e mulher, não vamos pôr o heterossexual, não, que a gente está entrando em outra questão. Então, de 0 a 100. Né? A pessoa bissexual, ela não está nos 50, não, gente. Não é porque ela é bissexual que ela tem 50% de atração por homem e 50% de atração por mulher. Não. Né? Então, a pessoa bissexual, letra B, ela perpassa. Né? Ela pode ter, por exemplo, ter namorado, né, tal coisa com namorados, né, e ter casado com uma mulher, mas pensa que se um dia ela se separar, ela também pode voltar a gostar de homens, ou atualmente, né, um cara que namorou com meninos, mas namorou com a menina, né, gostou dela, depois namorou com mais outro menino, ele deixou ele virou gay só porque ele tá namorando com outro homem? Não, né? Então, às vezes, assim, a gente tem muito uma visão muito fechada com as coisas.
né? Então, se a gente entender a sexualidade como um espectro, a gente entende o bissexual, né, entre a pessoa que caminha com um pouco mais de fluidez nesse espectro, né? Então, se ele gostar nessa linha imaginária que eu inventei agora, de 0 a 100, né? Então, pode ser que ele fique com 70, um homem fique com 70%, 80% de mulheres, mas um cara ou outro ele se interessa. Bissexual. Pode ser um cara, por exemplo, quando a gente fala de orientação afetivo-sexual, pode ser um cara que só ficou com mulheres na vida dele, mas ele tem interesse por caras, mas ele não teve coragem, porque o machismo é muito presente na sociedade ainda. Então, se ele tem esse desejo afetivo sexual por outros homens, mesmo não realizando esse desejo por causa de um preconceito dele, vocês entendem? Né? Então, essa bissexualidade ela é muito fluida. Ela diz de como que a gente vê esse desejo, como que a gente tem essa questão. Não é 50%. Né? A gente brinca que não existe essa questão da fiscalização. Né? E, por incrível que pareça, o bissexual ele sofre muito preconceito, mas muito preconceito mesmo. Dentro da própria comunidade LGBT e dentro da... Esse é o que o povo fala, né? Não sabe o que quer. Parece assim, né? Transita entre um e outro, não sabe nem o que quer. Safadeza, né? Sim, exatamente, né? Então, para as pessoas, a gente brinca muito, né, dessa questão das letrinhas, da sopa de letrinha, a gente fala o bi existe, né? Quando existem as paradas, quando existem os movimentos, a questão de que o bi existe. Existem pessoas que gostam de homens e mulheres e pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Né? O que a pessoa faz entre quatro paredes é problema dela. Né? Vamos ter uns mantras aqui. Né? Esse não é problema meu, é uma coisa que a gente tem que levar para a vida da gente. A gente não tem nada a ver com a vida do outro. Né? Cada um sabe de si, pronto, acabou. Né? E aí, o que acontece? Tanto os heterossexuais julgam, né, a pessoa bissexual, né, existe muito preconceito, né, quanto as pessoas homossexuais. Então, por exemplo, é muito comum a gente escutar que o bi, a gente brinca muito essa questão, né? O bi é de bissexual, não é de biscoito, não é de biscate, porque a gente associa muito o bissexual ao quê? A promiscuidade. Não, é assim. A gente vê caráter, promiscuidade, o tanto de que quantas vezes, sei lá, quantas pessoas a pessoa fica, tem nada a ver se é hétero, se é bi, tem nada a ver. Sexualidade não define caráter, né? Então não tem nada a ver. Homem hétero trai, mulher hétero trai, homem gay trai, mulher gay trai, mulher lésbica, todo mundo. Né? E isso não está inerente à sexualidade, tá? A pessoa. Da mesma forma que existem, né, essas homem, mulher, hétero, bi, né, gay, etc e tal, que não trai também, não tem nada a ver. Mas no imaginário das pessoas, né, no preconceito, as pessoas que a gente vem conversar aqui exatamente para discutir, para debater, o bissexual muitas vezes é taxado como uma pessoa que é o vetor de doenças, de DSTs. Ah, porque ele é promíscuo, que ele fica com homens e mulheres, então ele deve ter AIDS, ele deve ter não sei o quê, ele deve passar não sei o quê. Então, assim, a gente começa a imaginar coisas e tratar essas pessoas dessa forma. É legal? Não é? Né? Então, assim, dentro da comunidade LGBT, existe um preconceito muito grande com as pessoas, né, bissexuais. Ah, não vou ficar com a mulher lésbica vira e fala, não vou ficar com a mulher bissexual porque ela vai me trocar por um homem. Ela vai sentir falta de alguma coisa e vai me trocar por um homem. Né? Umas coisas assim que não dá para entender. Porque são pessoas que também sofrem preconceito, mas que reproduzem preconceito. Né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que levar.
né? Que a bissexualidade não tem nada a ver com o caráter da pessoa, não tem nada a ver com promiscuidade, não tem nada a ver com isso. É só a orientação sexual da pessoa. Ela gosta de homens e de mulheres. Pronto, acabou. Quando a gente fala do B, eu vou falar de uma outra letrinha que está na sopa, né? E que é muito próxima do B, né? Que é o P, né? Quando a gente fala do P, o que é o pansexual? Então, assim, gente, para começar, a primeira coisa, quando você escutar a palavra pansexual, pan significa tudo. Mas não é porque a pessoa fala que é pansexual que ela vai, né, fazer coisas sei lá, árvore, etc e tal, bicho, ou qualquer outra coisa ilícita, errada, ou parafilia. A gente chama de parafilia sexual pessoas que têm transtorno, que é uma questão de doença mesmo, né, com alguma questão sexual, algum fetiche específico. Tem nada a ver, o P não tem nada a ver com isso. Né? A pansexualidade é uma sexualidade normal, sadia, e é muito próxima do bissexual. Na prática mesmo, a gente vê que não tem muita diferença, não. Né? Que seria o quê? O bissexual, especificamente, seria pessoas que se interessam por homens e mulheres. Agora, a pessoa pansexual se interessaria por homens, por mulheres, por pessoas intersexuais, por pessoas transexuais. Quando a gente fala do pan, a gente fala de uma pessoa que gosta de pessoas. Então, ela não se apaixona, por exemplo, gente, você viu que homão bonito que passou ali, não sei o quê? Isso não faz diferença para ela. Às vezes ela se apaixona, se interessa sexualmente por um tipo específico de pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa, estou dando um exemplo, estou inventando, né? Então eu gosto muito de pessoas inteligentes, que conversam, que são carinhosas. Então isso independe de qual órgão sexual que a pessoa tenha, de qual, né, orientação sexual que a pessoa tenha, de qual identidade de gênero que a pessoa tenha, de qual expressão de gênero que a pessoa tenha. É um tipo de pessoa que atrai ela. Então, né, é uma sexualidade um pouco mais fluida que a bissexualidade, um pouco mais livre de padrões. E por ser mais livre de padrões, né, é que ela cai nesse preconceito. A gente não tem tantas pessoas que se identificam como pansexuais, mas por isso que não é tão falado, né? Mas eu acho que é interessante a gente trazer isso, né? Quando a gente fala de pan, a gente não está falando de bicho, de coisa ilícita, nada. A gente está falando simplesmente de uma pessoa que se interessa por pessoas, independente de qualquer outra coisa. Né? Ela se interessa por qualquer tipo de pessoa. Pan é tudo. Todo tipo de pessoa dentro daquela caixinha que é interessante para ela. Então, essa pansexualidade é uma orientação sexual também. Então, a gente já falou do L, a gente já falou do G, a gente já falou do P, a gente falou do P, BP, fica difícil a sonoridade. LGB, agora a gente vai para o T. Né? Quando a gente fala do T, a gente fala de um universo. A gente podia passar aqui, ó, horas, dias falando da questão T. Né? E eu, novamente, não sou a melhor pessoa para falar do T, porque eu não sou uma pessoa T. Sou uma pessoa cisgênero. Vocês lembram quando eu falei lá no início a diferença entre cisgênero e transgênero? Né? As pessoas T, elas estão nessa questão de transgênero. Né? E vocês vão lembrar também que quando eu falei de heteronormatividade, eu falei que quanto mais a pessoa foge da heteronormatividade, mais preconceito e violência ela vai sofrer. E aí a gente cai numa grande questão. Né? A gente está falando de escola também. Né? Então, as pessoas L, G, o B, né, o P, né, que a gente falou até agora, quanto mais próximo da heteronormatividade, ou seja, quanto mais a forma de falar, a forma de se expressar, a forma de se vestir, etc. e tal, mais discreta ela for, nesse sentido, mais próximo da heteronormatividade, menos ela sofre violência. E antes, né,
essas pessoas, elas, e às vezes ainda ocorre, a gente achar que foi antes é um erro, né? Antes era mais comum que isso acontecesse. Hoje as famílias têm acolhido mais os seus filhos, mas antes era extremamente comum, né, que a pessoa, quando, né, se assumia, ou que a família descobria que ela era gay, ou que era lésbica, etc, tal, bissexual, que ela fosse expulsa de casa, né? Expulsa, essa pessoa sendo expulsa de casa, né, como que ela vai se manter na escola? Então, muitas das pessoas que eram mais próximas dessa heteronormatividade, eu falo pela minha experiência, pelos meus amigos de faculdade, né? Na escola, por exemplo, né, nos anos 90, eu saí da escola em 2000. Eu não tive nenhum colega LGBT na escola. Isso significa que eles não existiam nos anos 2000, nos anos 90? Não. Significa que as pessoas não se assumiam tanto quanto elas se assumem hoje, quanto elas têm essa liberdade maior para expressar a sua sexualidade, igual elas têm hoje, né? Então, na minha época, né, as pessoas, elas iam assumir a sua sexualidade. Na minha época, as pessoas já assumiam para a família, para a sociedade, tudo mais. Quando o quê? Depois que elas estavam na faculdade, fora de casa, né? Depois que elas ganhavam o próprio dinheiro, que elas não eram dependentes mais da família, que elas já tinham a casa delas. Então, elas se sentiam livres, né? Sentiam-se livres para chegar na família e falar: olha, eu sou gay, tá? Só que há 50 anos atrás, vocês acham que era assim? Mesmo a pessoa tendo. Depois eu posso passar algumas indicações de filme, a gente pode fazer algumas coisas bacanas nesse sentido, que são bem didáticos, né? É, existe um filme que eu vi recentemente, é a história de duas mulheres, né? E agora me fugiu completamente o nome do filme. Mas é um documentário que tem na Netflix. Eu vou passar aqui meu telefone. Eu tô gravando. Eu ia falar que meu telefone tá aqui, mas eu estou gravando no meu telefone. Senão eu pesquisava o nome do filme. Mas eu vou passar depois para vocês o nome do filme. É um documentário que tem na Netflix, muito fofo mesmo. De duas mulheres, né, da faixa dos 80 anos, que se casaram no asilo. Se assumiram e se casaram no asilo. E elas tinham uma relação de 60 anos. Mas pela época que elas viveram, elas não podiam assumir publicamente, nem para suas famílias, mas que no final da vida elas resolveram fazer isso. Vou passar para vocês depois, que é uma questão interessante da gente ver. Que essa questão sempre existiu, né? Então, vocês acham que na época de 2000 anos atrás não existia? Né? Existia, né? Então, por exemplo, a palavra lésbica. Estou voltando, depois eu estou fazendo um vai e volta, mas se ficar confuso, você fala, tá, Lília? A palavra lésbica, você sabe de onde vem a palavra lésbica? Faz ideia? Então, eu vou trazer esses. Oi? Nem imagino. Então, na Grécia, né, existia uma ilha na Grécia, perto da Grécia, que chama Lesbos. Né? E aí, nessa ilha, existiam, né, mulheres né, mais livres que viviam com outras mulheres e tudo mais. Então, o termo lésbica vem de Lesbos, que é essa ilha. Né? Existe um outro termo também, que é sáfico. A gente usa a palavra sáfico para expressar a relação afetiva sexual entre duas mulheres, né? E de onde vem a palavra sáfico? O que é isso, né? Safos era uma poetisa, uma estudiosa grega também, dessa época, de Platão, Aristóteles, lá na antiguidade, e ela escrevia poemas de amor, né, poemas eróticos para outras mulheres. Então, quando a gente pensa de uma literatura onde as personagens, né, uma mulher gosta de outra mulher, a gente fala isso de literatura sáfica, que a gente está se relacionando essa palavra a essa poeta de, né, mais de 2000 anos atrás. Né? Então, sempre existiu. A questão é que a sociedade era muito mais repressora, né? E tá tudo muito confuso, esse turbilhão de coisas, porque agora, tudo muito recente, anos 70 para cá, né? Então, né, é tudo muito novo. Então, você pensa que
1900, 1900 e pouco, era crime ser homossexual, né? Então, depois de um tempo, né, com a eugenia, deixa de ser crime e passa a ser visto como doença, né? Então, por isso que a gente mudou, né, essa questão. Antes a gente falava homossexualismo. Por que a gente não fala homossexualismo mais? A gente fala homossexualidade. Porque o prefixo ismo está relacionado à doença. Então, quando a gente fala homossexualismo, a gente está nessa visão eugenista de que a sexualidade é uma doença, né? E personalidades mesmo, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, depois eu vou falar do que eu vou falar dessa questão, né? Mas Alan Turing, né, que foi uma pessoa extremamente importante, foi um cientista britânico, né? Extremamente importante nessa questão da comunicação, da telecomunicação, da informática. Ele foi preso, né, por essa questão. Eu vou procurar essa história com calma também, mas essa questão da sexualidade, né, foi uma das pessoas que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial e foi preso pela questão da sexualidade, porque ele gostava de outros homens, que ele era um homem gay, né? Então a gente fica assim, gente, né, tão perto da gente quando a gente for parar de pensar menos de 100 anos, né? E essa efervescência que está hoje, né? Então, as pessoas hoje elas se sentem mais livres para expressar essa sexualidade, para viver a sexualidade. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essas questões, inclusive no ambiente escolar. Por quê? Voltando a essa questão. A escola tem que estar preparada para essas diferenças, porque senão a gente vai repetir preconceitos. Então, você imagina que essa família não acolhe. Essa pessoa vai para a escola. Chega na escola, ela sofre bullying. Né? A escola, não só bullying dos alunos, os professores, às vezes os professores, né, os outros, né, pessoas que trabalham na escola não sabem acolher essa diferença. Então, entender essa sexualidade, né, de uma forma natural, entender essas diversidades que existem, é muito importante, porque a escola é um depositário, né? Na escola cai tudo, né? A gente sabe. Na escola vem tudo, né? E a gente, se a gente não sabe, se a gente não estuda, a gente repete os estereótipos. E em vez de ser essa escola inclusiva, que faz a diferença na vida da pessoa, a gente repete padrão e a gente afasta essa pessoa. E aí a gente, em vez de aproximar, mudar a vida dela através da educação, o que a gente faz? A gente afasta essa pessoa da escola. A gente exclui. A gente exclui. Né? E isso, para mim, é uma questão muito importante, né? De trazer a escola enquanto escola inclusiva, né? E quando a gente fala escola inclusiva, é para todo mundo, para todas as minorias, né? Seja uma pessoa que tem alguma deficiência, que tem uma necessidade especial, educativa, né? Necessidade educativa específica, né? Esses conceitos mudam. Mas também para as pessoas que têm diversidade sexual, para a questão de gênero, tem várias questões, né? A menina que fica grávida na adolescência, ela tem que largar a escola. Você vai acabar reproduzindo a questão, né? Porque provavelmente ela não vai ter acesso a estudo, ela vai ter um emprego precário porque ela não teve estudo. E esse filho que ela gerou, talvez por crescer num ambiente sem informação, vai repetir a mesma história. Talvez a história dela, ela está repetindo a história da mãe dela, que também teve filho com 14, 15 anos. Então a gente tem que pensar, né? A educação sexual na escola, ela é importantíssima, né? Ela vem da LDB de 96, né? A sexualidade, ela é esqueci o termo agora, Lili. Jesus. Tema transversal. Então, dentro dos temas Tema transversais transversal. trabalhado nos conteúdos. Exatamente, né? E aí, quando a gente fala de sexualidade na escola, eu estou dando uma pausinha na sopa de letrinhas, gente, mas é porque é importante a gente fazer esse movimento. Quando a gente fala de sexualidade na escola, vou reafirmar mais uma vez: sexualidade não é sexo, ato sexual. Né? Eu já falei, comecei falando isso, vou terminar falando isso. Vou falar 10 mil vezes para ver se entra na cabeça de pelo menos alguma pessoa que escutar isso. Né? Sexualidade não é ato sexual,
né? Então, é importante a gente falar dessas questões de acordo com o nível de desenvolvimento da criança. Ninguém vai passar filme pornográfico para criança de 5 anos de idade na escola, não, gente, não é isso, né? Mas é questão de noções do seu próprio corpo, de proteger o seu próprio corpo, de que seu corpo não deve ser tocado por outras pessoas, certos lugares do seu corpo só você que pode tocar. Você também não deve tocar das outras pessoas com sentimento, né? E isso é muito importante de ser falado, né, com as crianças, porque em casa às vezes não é falado. Em casa é tabu. E o maior índice, 80%, né, das pessoas que sofrem abuso sexual são pessoas próximas, né? São pais, tios, primos, avós, pessoa dentro do âmbito, padrinhos, vizinhos, pessoas que estão ali vivendo perto e que ninguém imagina, né? E são feridas que ficam para a vida da pessoa, né? Que destroem a vida das pessoas, que são extremamente comuns, né? Então, a gente falar de sexualidade é muito importante. E as pessoas que mais sofrem violências sexuais, novamente, são as pessoas que mais, as mulheres, logicamente, e as pessoas que fogem, né, dessa heteronormatividade. Então, a criança, né, o menino que já é mais afeminado quando pequeno, né, é extremamente comum sofrer abusos, né?